Podcast Negócios SC. Oi, pessoal, está começando mais um podcast Negócios SC com conteúdo direto ao ponto. O tema do episódio de hoje é as tendências do turismo. Claro, hoje a gente também vai estar trazendo um pouco mais aquele olhar para Santa Catarina, né, e os destinos catarinenses. Uma das grandes tendências, né, dos últimos anos é, claro, o turismo de nicho. Então, ali, ao invés de focar tanto nos pontos turísticos, né, tradicionais, as pessoas têm buscado cada vez mais por experiências personalizadas. E hoje a gente vai falar principalmente do turismo de luxo e de negócios. Então, aqui comigo estão o Júlio Yost, que é diretor-geral do Ponta dos Ganchos, um resort de luxo localizado em Governador Celso Ramos e reconhecido internacionalmente. Com vasta experiência na gestão hoteleira, Júlio passou por cargos de liderança em importantes empreendimentos como Hilton, Costão do Santinho e Superclubs. Desde 2013, está à frente do Ponta dos Ganchos. E aqui também está a Virgínia Pelufo, que é fundadora da Vic Travel Management, agência de viagens especializada em turismo de luxo e sócia no Ponta dos Ganchos. Ela atua no turismo há quase 20 anos e tem como foco oferecer experiências autênticas, exclusivas e sob medida para os seus clientes. E aqui também está o Guilherme dos Santos, ele é fundador da Pino Turismo, que tem sede em Florianópolis. Em 2012, a empresa entrou no mercado como operadora de turismo de experiência especializada em Santa Catarina, mas se adaptou ao segmento de eventos e atualmente trabalha com foco em soluções para viagens corporativas. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Fernanda. Então, depois dessa longa introdução, vamos lá. Vamos falar, então, de turismo, gente. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é... Bom, a gente sabe que além do litoral catarinense, né, como Balneário Camboriú, aí, Itapema, a gente já tem cidades bem consolidadas, né? Mas tem outros destinos que vocês citariam que têm potencial, estão crescendo em Santa Catarina? Com certeza. Tem Pomerode, né, que está cada vez mais criando parques atrativos para crianças, para viagens em família. Acho que a Serra Catarinense também vem aí trabalhando, tentando fazer algo parecido com Gramado. Vai ser um longo caminho, mas eu acho que tem um potencial. E Campo Alegre, que é perto de Joinville, também é um destino que é pouco falado, mas também está recebendo investimentos e acho que em breve a gente vai começar a ouvir falar desse lugar. Eu vou na linha da Virgínia, eu acho que eu até abrangeria um pouquinho mais ali o Vale Europeu, né? Sim, tem atividades também. muito interessantes, eu colocaria ele como um todo, porque eles estão fazendo muitas atividades interessantes como ciclismo, cicloturismo. Eu sou de lá, eu sou de Timbó e eu vejo que tem Isso. muito incentivo por lá também, justamente por causa dessa cicla do... Eu gosto de pedalar, então estou sempre vendo o que estão fazendo e estão fazendo uma coisa muito parecida com o que se faz na Europa, né? Dentro, obviamente, das limitações, mas são circuitos já totalmente demarcados, então acho que esse tipo de atividade é muito importante, né? A Serra, sou um apaixonado pela Serra Catarinense, na conexão com a Serra Gaúcha, mas ali ainda precisa muita estrutura, muita coisa, mas tem lugares maravilhosos que eu tenho certeza que vão se desenvolver muito ainda ali. Uhum. E como esses novos destinos vocês acham? Desculpa, Imagina. Guilherme. Pode continuar. Você concorda também sobre esses pontos? Concordo com os destinos que estão, né, que não estão tanto no eixo litorâneo, né? Que estão em desenvolvimento também, sim. Então, gente, como esses novos destinos então, que vocês citaram, que vocês acham que eles podem aí se desenvolver mais para atingir, então, um mercado que hoje, né, fica muito focado nos destinos tradicionais, né? Eu acho que a parte de sustentabilidade, né? Então, esses passeios de bicicleta e trazer outras coisas, hotéis com mais estrutura, investimentos em tecnologia, né, que precisa ser feito, e criar experiências autênticas. Acho que esse é o grande ponto, né? Levar o que aquele destino tem de especial, de autêntico, para trazer vontade, despertar o interesse das pessoas em conhecer. Mas e o que vocês acham que, assim, falta hoje? Por exemplo, você citou ali da Serra Catarinense, que busca, né, ser ali a nova Gramado e tudo mais, ou se inspirar em Gramado. Mas ainda a gente vê que a Serra Gaúcha tem muito mais turistas do que aqui em Santa Catarina. Sim. O que falta pra gente conseguir aí alcançar esse público também? Sendo que em belezas naturais eu acho que a gente tá muito bem servido, a gente né? ganha, né? Tem uma coisa importante, Fernanda, que a Virgínia citou Gramado e você também.
Gramado tem uma receita de sucesso, né? Quer dizer, existe um plano de desenvolvimento de destino turístico. Esse plano foi criado há mais de 30 anos atrás e segue, independente do prefeito ou do governo que assume, eles são fiéis, né? E um plano de destino turístico, para funcionar, ele precisa um pilar, né? Um tripé. Então, você tem a iniciativa privada, você tem a sociedade e você tem o poder público, né? Então, tudo se sustenta melhor em cima de um tripé, né? E isso é o segredo é a receita de sucesso de Gramado. Então, a gente faz parte do comitê de turismo ali de governador, e é essa luta diária para você conseguir botar os projetos sempre com esses 3 focos aí, sempre trabalhando juntos, né? Eu acho que esse é o primeiro caminho. Eu acho que Gramado está há mais tempo desenvolvendo, Exatamente. né? Então, por isso já está muito à frente do que a Serra Catarinense, por exemplo. Mas eu acho que a Serra Catarinense falta muita infraestrutura ainda. Né? Tem poucas opções de bons hotéis, de coisas para fazer, de atividades, de restaurantes, acesso. Acho que tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. Essa parte de juntar, de trazer a comunidade para perto, né? De mostrar o que tem de valor na Serra Catarinense. Que, de fato, a gente tem belezas naturais que em poucos lugares do Brasil tem, né? O Brasil é um país imenso, tem muita coisa, mas aqui a gente tem a poucas horas uma beleza sensacional. E aí, por outro lado, também a gente vê ali Campo Alegre, que não se falava tanto, e agora também está tentando entrar mais nessa rota de turismo de inverno, né? Exatamente, porque é um destino super bonito também, pouquíssimo conhecido, e está começando, está devagarzinho, mas eu vejo cada vez mais, eu frequento bastante ali a região de Joinville, e os empresários de Joinville é que estão investindo em Campo Alegre. É interessante que você falou dessa questão de turismo de inverno, né? Quando você vai para a Europa, por exemplo, em alguns destinos, você vai no inverno, tem o turismo de inverno. Você vai no verão, tem o turismo de verão na mesma região, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a mudar um pouco, essa mentalidade de que você vai para a serra no inverno e para a praia no verão. É verdade. Né? Você tem atrativo na serra no verão, cachoeiras, rios lindas, e na praia também. Às vezes você pega, a gente fala um Ponta dos Ganchos, tem que dar dias maravilhosos que você pega a praia em pleno julho, entendeu? Não é frio. Você vai ter o frio à noite, vai usar uma lareira, vai curtir até os 2 lados da moeda, e eu acho que isso precisa mudar um pouco. A gente faz muito esse foco, né? Então isso acaba gerando aquele fluxo muito grande de turistas no verão, sobrecarrega alguns pontos, e depois no inverno você também vai para a serra, não tem estrutura, não tem leite suficiente, não tem restaurante suficiente. Então acho que dá uma distribuída, quebrar um pouco esse paradigma de verão e inverno. Assim. Um ponto importante ali de cada destino, né? Que cada destino tem uma vocação, né? Inicial, assim, natural, né? E aí depois vem o trabalho, né? Do posicionamento turístico macro, né? E aí a inclusão da população nisso. Porque a população, quando ela é inclusa, no sentido de saber o que está sendo feito, ela participa mais. E ela participando, ela vai ser pró-turismo. A gente já teve casos aqui de as pessoas não gostar do turismo porque enche, porque causa trânsito, etc. Isso é o problema das cidades que têm um grande volume, né? Mas tem as cidades que têm pouco volume. E aí o problema é outro, porque daí não atrai investimento, né? Não vem a hotelaria, não vem os restaurantes, não vem os atrativos, né? Então o posicionamento, que é aproveitar aquela vocação natural de cada destino e potencializar aquilo para fazer atração turística, né? Então esse trabalho, às vezes ele precisa de uma liderança para tocar isso, né? Para poder tocar isso, desenvolver os planos, né, desenvolvimento de políticas públicas mesmo, né, e aí incluir, porque daí o empresário ele vai ver o potencial, ele vai querer investir, aí isso vai atrair turista, porque ele vai ver que vai ter uma estrutura para ele, né, e assim vai se formando. E Gramado aproveitou muito bem isso, Balneário Camboriú também aproveita isso, Florianópolis em pontos também aproveita isso, mas é importante em cada destino ter esse potencial, porque tem destino que tem um potencial mais do agro ali, da comunidade e tal. Tem potencial de turismo de aventura, tem potencial de turismo de luxo. Então, é importante entender o seu potencial e ter esse posicionamento. Porque a partir do momento que você tem um posicionamento, tem um menu de coisas para fazer, a pessoa sabe o que tem para fazer lá, e aí ela se torna esse ciclo, né? E dá pra ir em qualquer época do ano. Dá pra ir em qualquer época do ano e dá pra formar um ciclo, porque a gente tem o hub aqui nosso aqui é Floripa, né? Floripa, Navegantes ali, né? Então, onde recebe os turistas, então, que vem mais de fora, né? Mas se você for ver a Serra, o próprio, não sei, o Júlio vai saber melhor que eu a questão do empreendimento dele, mas às vezes são pessoas muito próximas, né? No caso, a Serra, o maior turista da Serra é Floripa, é a Santa Catarina mesmo. Sim. E depois vem os outros, né? E Floripa hoje, com esses voos novos vindo de Santiago, vindo do Panamá,
a gente se torna aí mais uma facilidade para os turistas de fora vir, né? E produzir produtos para eles também. Né? E acho que depois de tudo isso feito, investimento em marketing, né? Exato. Se fazer tudo isso, ninguém Não, saber. E aí é uma questão de política pública mesmo, de investir. Empresarial também, né? Privada também precisa investir nas suas ações, mas a política pública precisa ser muito forte. E precisa estar muito bem estruturada daí para poder receber o turista. Para justamente divulgar com esses destinos, como o Guilherme falou, né? Exato. Divulgar para fora e tudo mais. E agora, então, vamos falar um pouquinho mais dos nichos, gente, porque, né, como a gente falou, é uma tendência mesmo de focar mais em experiências personalizadas. E um dos grandes nichos, a gente tem 2 representantes hoje para falar, é o turismo de luxo, né? Como é que vocês veem Santa Catarina? Como é que tá o cenário aí? Quais destinos vocês destacariam e qual o potencial de Santa Catarina? Bom, acho que primeiro a Virgínia vai complementar com certeza o que eu vou falar, mas a gente falar um pouquinho de turismo de luxo, né? Esse conceito, ele vem se moldando, eu acho, né? Porque quando você pega o turismo de luxo, obviamente, a gente direciona para algo sofisticado, algo caro. É claro que é difícil fazer algo diferenciado e com muita qualidade, né, com pouco investimento. Então você vai trabalhar com uma mão de obra diferenciada, você vai pagar um pouco mais, você vai usar ingredientes melhores, você vai pagar um pouco mais, obviamente teu preço final será mais alto do que a média de mercado. Mas quando a gente pensa nisso como conceito, a gente precisa extrapolar isso um pouquinho. Você falou, né, o turismo de luxo ele é voltado muito para a experiência, muito para aquela vivência, o que ele vai viver, a exclusividade daquilo que ele vai viver. Né? Então, para você fazer esse tipo de produto, primeiro que é muito difícil você fazer isso em larga escala, para muita gente. Não por uma questão de simplesmente ser sofisticado e ser seleto. Então, pelo nível de atenção que você tem. Né? Para dar uma ideia, no Ponta dos Ganchos, a gente tem um número que a gente usa muito para se medir na hotelaria, que é o número de colaboradores por habitação, né, que você tem. Um hotel normal tem na faixa de 1,7, 2, nós temos 4,5. Né? Então, para cada bangalô, você tem 4 pessoas, vamos dizer assim, que giram em torno daquele bangalô. Né? Então, claro que fazer turismo de luxo, usando esse termo, requer muito investimento. As pessoas acham que o retorno é imediato ou que o retorno é enorme. Né? Você reinveste, você tem que reinvestir muito do que você fatura o tempo inteiro, porque você tem que estar atualizando o produto o tempo inteiro, você tem que estar transformando sua gastronomia, você tem que estar criando experiências diferentes, e isso é investimento o tempo todo. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre turismo de luxo. Eu acho que minha visão é que Santa Catarina vem crescendo e tem espaço para crescer muito mais. Tem muita oportunidade. A gente pega, sei lá, um pedaço como... Você vai para Ibiza, por exemplo, a cada curva da baiazinha você tem um hotel. E aqui a gente tem baías maravilhosas, lugares maravilhosos, com muito potencial. Não é fácil, né? Hoje, se você for criar um investimento desse, as batalhas vão ser enormes, de todos os tipos, né? Legislação, enfim... habilidade, viabilidade de construção, que precisa ser trabalhado também. Isso não adianta, né? Você tem que equilibrar as coisas. Claro que tem que... E muitos os empreendimentos visam muito e olham muito para a questão de preservação. Porque disso, o entorno é imprescindível, né? Eu sempre... nenhum aqui negócio em relação ao turismo imobiliário, né? Mas o imobiliário tem que ser levado junto, equilibrado. Ninguém vem para ver só prédios, né? Tem lugares que você pode fazer isso. Então, há que se cuidar muito disso, com certeza. Mas eu acho que tem muita possibilidade. A gente vê subindo para a Serra, que eu tenho ido muito para a Serra agora, surgindo muitas cabanas de luxo. Né? As pessoas estão criando cabanas assim espetaculares, né? Mas ainda tem espaço, tem muito espaço para hotéis e coisa. Eu acho que ainda vai crescer muito, sim. E aí também entra os diferentes perfis do turismo de Santa Catarina, né? Que a gente estava falando hoje. Então, o turismo ali de luxo poderia se enquadrar em cada um desses locais, né? Tendo uma experiência mais personalizada. Eu acho que o Júlio concorda totalmente, né? Acho que Santa Catarina tem muita oportunidade e tem poucas opções atualmente. Então, tem a oportunidade gigantesca de crescer, porque o catarinense é naturalmente educado, sabe receber, receptivo, né? Eu quis dizer, ele é dele, né? Sim. Receber bem as pessoas. Então, essa parte de serviço, né, que é um ponto muito forte, muito importante para o turismo de luxo, já é quase que natural do catarinense.
Então, realmente, para receber as pessoas aqui, não exige grandes treinamentos, né? Claro, tem que ter treinamentos técnicos e tal, mas já é natural da gente, não sou catarinense, mas me considero, receber bem as pessoas. Então, é realmente investimento em infraestrutura, muito mais do que em serviço, em atendimento. Como a gente falou, de belezas naturais e pessoas, a gente pode incluir aí nessa lista, Sim. a gente está bem servido. Bem servido, com certeza. Catarina. E então, Júlio, falando mais agora sobre o Ponta dos Ganchos, né? Ele já se consolidou aí como um dos principais destinos de turismo de luxo em Santa Catarina. Me conta então qual que é o perfil dos hóspedes do local? São mais catarinenses, pessoas de outros estados, estrangeiros? Grosso modo, vamos dizer assim, se divide mais ou menos em 30% estrangeiros e 70% brasileiros. Né? Dos estrangeiros, a gente pode destacar, em primeiro lugar, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina e depois pulverizado de vários lugares do mundo. A gente recebeu gente da Rússia, Japão, enfim. Mas concentra mais nesses 3 países que eu falei pela ordem mesmo, Estados Unidos, Inglaterra e Argentina. E os outros 70% nacional, boa parte ainda é São Paulo, mas Santa Catarina, depois, pós-pandemia, a gente tem que destacar Santa Catarina, que foi incrível, assim. Né? As pessoas acham que tem muito essa coisa, é no quintal de casa, então depois eu vou. E depois da pandemia, Santa Catarina pegou a 2ª posição aí e vem crescendo. Ano a ano a gente tem recebido muito mais pessoas daqui. Legal. Justamente, pandemia faz todo sentido, assim. Mas mais região sul, né? Como eu falei, São Paulo ainda é o grande mercado. Ah, tá. Né? Depois região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Rio Grande do Sul e Paraná competem ali. Entendi. Porque é fácil de chegar, né? Pelo acesso, né? É muito fácil de chegar, mesmo para quem vem de São Paulo. Às vezes é mais fácil chegar no Ponta dos Ganchos do que chegar no litoral de São Paulo. É verdade, não, é mais fácil. Pois Posso Porque atestar é 1 hora isso, de voo, do aeroporto até lá, Faz do aeroporto de Floripa é mais 1 hora, então é rápido. Né? Esse serviço, um hotel com a qualidade que Ponta dos Ganchos tem também no Brasil. O Brasil ainda é muito carente, né? Do turismo de luxo. A gente falou de Santa Catarina, mas o Brasil inteiro ainda precisa crescer muito nesse segmento. Já temos boas opções, as redes hoteleiras grandes estão começando a chegar no Brasil, mas ainda precisa de muito investimento, não só em hotelaria, mas em infraestrutura em geral. Fazendo um gancho ali com relação ao turismo de luxo em si, o nome sim, né? Mas um tempo a gente trouxe um grupo que a gente, quando era focado em experiência, a gente trazia muito estrangeiro, né? Então a gente fez um roteiro de bike em Santa Catarina e 2 ficaram lá no Ponta dos Ganchos, para descansar da viagem. Então, assim, o turismo de bike, por exemplo, eles têm um alto poder aquisitivo. As bikes custam 100, 120 mil reais às vezes. E existem outros nichos de turismo cujo o público tem alto poder aquisitivo, mas investe muito mais, gasta muito mais em experiência, né? E um tempo a gente fez um roteiro para um grupo também de fora, de uma agência estrangeira, e a gente estava competindo com a Itália. E aí a gente fez o roteiro, eles gostaram da parte visual, mas não tinha estrutura de hoteleira 4 estrelas, que era uma exigência deles. Então, só para você ver o potencial que tem no turismo, por exemplo, até de aventura, ou tem outros, às vezes de observação, de pássaro, né? Que a gente trouxe um grupo também de americanos que vieram desde o Rio da Bacia do Prata até o Amazonas num navio particular, assim, né? Então, eles foram parando em vários pontos, assim, a gente fez o receptivo deles aqui. Então, existem vários potenciais, assim, vários segmentos que podem ser explorados e eles querem serviço, eles querem qualidade, né? E não necessariamente a gente bota a etiqueta de luxo, né? Mas sim qualidade alta em serviço, como o Júlio falou, 4 pessoas a média por unidade, né? Então isso é bem importante, esse posicionamento também. Assim. Eu digo sempre que o turista de luxo, vamos colocar assim, ele tem o maior ativo que ele tem mais valioso é o tempo, né? Então, uma vez perguntei para a Virgínia, né, qual é a primeira pergunta que você faz para uma pessoa que entra na agência, ela fala quantos dias você tem. Então, fazer aqueles dias valerem é muito importante. As pessoas cada vez têm menos tempo disponível. Então, ela não quer arriscar. Eu sempre digo, né, as pessoas acham que a pessoa de luxo rasga dinheiro, entre aspas. Não, ela sabe investir seu dinheiro. Então, ela quer o melhor daquilo ali. Ela não quer perder tempo, ela quer ter informação, o serviço tem que funcionar, a gastronomia, tudo, né? Sim. Então a gente foca muito nisso no Ponta. O Ponta é um hotel, a gente só aceita hóspedes acima de 14 anos, então é um hotel focado mais para adultos, então recebe mais casais, acaba sendo por esse perfil, acaba recebendo casais, mas tem mudado muito, a gente tem recebido muito grupos de pessoas jovens, por exemplo, ou casais viajando juntos, por causa dessas experiências, vem para fazer uma coisa específica, vem para velejar, vem para fazer mergulho, vem para fazer alguma coisa e acaba ficando lá.
E uma coisa legal que o Guilherme citou foi essa coisa do finalizou no ponta, né? O ponta é uma passagem ou no começo ou no fim. A gente, inclusive, gosta muito de sugerir que é o final de uma viagem, que o turista estrangeiro dificilmente vem só para vir ao Ponta dos Ganchos ou só para Santa Catarina. Ele vai combinar isso com o roteiro. Então, depois que ele fez esse roteiro, que ele finaliza no Ponta, descansa e volta para casa. Esse é o nosso melhor. Legal. E aquela coisa, não vou sair da minha casa para um lugar pior. Então, quando a gente fala, né, de ter estrutura, é isso. Tem que ter um mínimo que acomode, que sirva bem, que tenha um mínimo de qualidade para receber aquele hóspede que tem um nível de alto padrão, né, que tem um nível de vida melhor. Então, a estrutura geral do hotel e da cidade precisa estar compatível para atrair ele, senão ele não vem. Não vai sair de casa para passar perrengue. Com certeza. Ainda mais se fez um investimento alto para isso, Exato. né? E agora, Virginia, falando então mais da Vic Travel, né? Que tipo de experiências que você oferece e quais os destinos aí mais buscados pelos teus clientes hoje? Olha, atualmente a Europa, como um todo, né, é muito buscado, Estados Unidos, é o mundo inteiro, mas principalmente acho que para o pessoal aqui do Brasil, Europa foi o mais forte agora no verão, né, o verão europeu é muito forte. Mais perto, é mais fácil também, exato. Né? E de experiências, são milhares de experiências, né? Mas para trazer alguns exemplos, assim, a gente tem uma visita ao Vaticano exclusiva antes do Vaticano abrir, ou depois que fecha. Então, né, sem ter que pegar fila, sem ter que passar perrengue. São todas experiências muito exclusivas. Tá viajando com criança, pode fazer no Coliseu, simular uma guerra ali como era antigamente, né? Com a criança toda fantasiada. Enfim, são coisas assim, passeio de balão no Egito, para ver as pirâmides. Então, tem muitas opções de experiências incríveis no mundo inteiro. Legal. Poderia ficar aqui horas falando. Então, é bem variado hoje, assim. E daí tu faz... Mas como é que é? Quando tu chega o cliente, aí ele chega dizendo, assim, o tipo de viagem que quer ter, o tipo de experiência, ou também parte de ti, sugestões, como é que funciona? Eu sempre faço quase uma entrevista, né? Depende se é a primeira vez que a pessoa tá chegando, é uma entrevista mais longa, a gente conversa para entender mesmo o perfil, quem vai viajar, como é que é essa viagem, qual que é a expectativa, se é uma data especial, se é só o casal, se vai casar com filhos, se vai casar com filhos e os avós, porque cada viagem é diferente, né? Eu não vou fazer o mesmo roteiro para ir com só um casal e a família inteira, né? São viagens diferentes. Então, a primeira coisa a entender é quantos dias a pessoa tem, né? Quem que vai fazer essa viagem, qual que é o perfil de viagem que aquela pessoa gosta. Tem gente que gosta mais da parte cultural, tem gente que gosta mais da parte gastronômica, tem gente que quer fazer mais compras, tem gente que quer só passear pela cidade. Então, eu faço todo o roteiro sob medida. Eu entendo qual que é o perfil daquele viajante, daquela pessoa que vai fazer a viagem, quem que vai fazer essa viagem junto. E aí eu monto o roteiro, aí eu faço a sugestão. E aí, geralmente, os clientes vêm, assim, com um destino em mente que eles querem ir ou realmente é aberto? Geralmente, sim, mas às vezes não. Às vezes, assim, eu acho que eu quero ir pro Japão ou pra, não sei, Caribe. Tipo, nada a ver com nada. Tá, vamos lá. E quantos dias você tem? O que você tá esperando dessa viagem? Tá. E aí, qual que é o orçamento que você tem? Porque, assim, às vezes, quero ir pro Japão passar 5 dias. Não dá, né? Sim. Dá, mas não vale a pena. É uma viagem que não vale a pena. Então, vamos, já que você tem 5 dias, então vamos pro Caribe, vamos fazer isso, né? Vamos pra essa ilha, vamos fazer desse jeito, que vai fazer mais sentido. Quando você tiver 15 dias, a gente marca para ir pro Japão. Ou a época do ano, porque às vezes as pessoas não têm muita noção, né? Quero ir para tal lugar que é época de chuva. Ou que é muito frio. Então, a gente vai adaptando o roteiro, a gente vai conversando. Às vezes a pessoa vem já com o destino pronto, mas não é o melhor momento, ou não tem tempo que precisa para fazer aquele destino, e a gente vai ajustando, ou vai mudar a data para poder fazer aquele destino, ou vai mudar de destino muitas vezes. É realmente bem personalizado. Bem personalizado. Uma pergunta que eu tinha separado aqui para vocês dois é, então, quais tendências vocês veem, né, emergindo aí no turismo, não só, então, aí em Santa Catarina, né, assim, no mundo para os próximos anos, e aí se vocês também quiserem citar como vocês estão se adaptando para atender essas demandas dos turistas. Eu acho que as pessoas buscam cada vez mais, falando especificamente do nosso mercado de luxo, experiências autênticas, né, e personalizadas. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero ser mais um
em Paris. Né? O que eu tenho de especial, de diferente, que só eu acesso, que só eu consigo, que vai me fazer conhecer Paris de verdade, né? Que aí a gente consegue fazer coisas muito legais. Por exemplo, posso pegar um chefe, levar numa feira, que vai escolher os produtos todo mundo junto, ele vai explicar, vai levar para passear na feira e depois fazer um almoço, um jantar para Adoro aquele... visitar as feiras. Entende? São coisas assim, né? Que é viver um pouco da cidade como um cidadão daquela cidade, que experiências que a gente consegue oferecer. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas vêm buscando cada vez mais. E a parte de sustentabilidade também ainda é muito pequena, a gente ouve falar há muitos anos, né? Quem está no turismo há bastante tempo, já há anos, se fala da importância, né, de ter destinos mais sustentáveis, hotéis mais sustentáveis. Eu acho que ainda é muito pequena a procura, de fato, assim, de realmente as pessoas buscarem, terem interesse, principalmente aqui dos brasileiros. Na Europa é um pouco mais forte, americano mais forte. As pessoas estão se conscientizando. Mas aos pouquinhos tá vindo essa preocupação. Eu ia dizer, porque também se reflete no que é o cenário do Brasil comparado com a Europa, né? Na Europa você não pode... você tem que pagar pela sacola plástica. Aqui nos supermercados, aqui no Brasil, todo mundo dá. Então, assim, acho que já partindo disso, acho que vai para todas as áreas. Uma conscientização, né? Que aos pouquinhos tá vindo. Eu tenho uma coisa que eu percebo conversando com os hóspedes, né? E eu acho que isso é mais até a praia deles, eu sou o receptor, recebendo eles, né? Eles levam as pessoas para cá e para lá, mas a coisa se abriu muito. Né? Antigamente, você pega alguns anos atrás, era muito limitado. Você, né, não só informação, hoje você tem na palma da mão informação sobre tudo. Eu sempre pergunto isso para a Virgínia, o cara não chega lá com tudo pronto, já com o roteiro, é só passar e fazer o pagamento e seguir, porque, né? Você hoje tem toda a informação. Mas eu vejo, por exemplo, brasileiros, sei lá, vou dar um exemplo, há 20 anos atrás, você ia para uma estação de esqui, você raramente via um brasileiro na Europa, talvez nos Estados Unidos. Hoje eles estão indo para qualquer lugar, eles não têm mais aquele medo, aquele receio, não sei falar o idioma, hoje você tem aplicativo, se precisar, para falar o idioma, né? Você tem gente especializada para receber brasileiros em qualquer lugar, né? Nas estações de esqui na Suíça, hoje tem instrutores brasileiros, né? Então isso está ampliando, fazendo o que obviamente aumenta a nossa concorrência, né? Então você tem que estar muito atento a isso que a Virgínia falou, as experiências diferenciadas, aquilo que vai fazer um bom serviço. Hoje é commodity, né? No segmento de luxo, você diz, me destaco pelo serviço, não pode ser esperado, né? É o mínimo esperado, né? É o mínimo. Não dá para errar. Então, o que mais você vai acrescentar? O que mais você vai dar? E aí, eu acho que volta naquela questão que a gente falou do destino, né? Porque, por exemplo, Ponta hoje ainda é muito o destino. Né? Onde a gente está localizado ainda não é um destino turístico consolidado. Então, o esforço que você tem que fazer sozinho de marketing, de investimento para você trazer as pessoas, a gente traz gente do mundo inteiro, como é que essas pessoas vêm parar ali? Entendeu? Elas não foram a Gramado, sei lá, e ficaram no melhor hotel que tinha em Gramado, elas foram para aquele hotel. Então, acho que isso é aí que a gente precisa de muita força, né? E onde tem muita oportunidade. Quem investir aí, agora, de novo, né? Sempre pensando um pouquinho mais longo prazo, o brasileiro também é pouco investimento a curto prazo, retorno a curto prazo. O turismo é uma coisa você vai passar de geração para geração essa estrutura. E, em termos de experiências, né, que o Ponta faz, acho que a gente tem o Jantar na Ilha, que é um ícone do Ponta dos Ganchos, né? Em frente ali ao hotel tem uma ilhota, onde a gente faz um jantar só para um casal. Legal. Que é o sonho de todo mundo, que é ser pedido em casamento lá. A gente fala, se vai pedir, porque não tem muita certeza, pede lá que não tem como ganhar um não. É verdade, a gente chama da Ilha Historicamente, do sim. a gente tem 100% de sim. Depois tem o passeio de... Pô, mas seria sacanagem, né? Gastar um valor mais alto pra estar lá, ter uma experiência exclusiva e ainda receber um não. Né? Não dá, a pessoa se sente intimidada. Depois tem o passeio de barco, que leva ali com um barco de pesca tradicional, então que é super legal, leva ali pra conhecer as fazendas de marisco. Mas se a pessoa quiser uma lancha exclusiva, tem também. Ou seja, você tem que poder ir de Ásia. Né? Tem trilha, a gente faz as trilhas ali pela região, e aí termina com um piquenique na praia, também super legal. Mas é interessante você falou essa questão de sustentabilidade, a gente percebe que as pessoas estão chegando com uma busca de algo a mais. Assim, a Dona Maria fazendo lá. A Dona Maria fazendo crivo, a criação de abelhas que a gente colocou agora, abelhas sem ferrão, uma coisa que a gente fez, foi quase que um hobby, né? E a coisa realmente tomou um interesse das pessoas na gastronomia, utilização de punks, que são plantas diferenciadas, a nossa chefe usa muito isso, não convencionais, né? E as pessoas estão buscando isso, elas querem tirar algo a mais, né? Antigamente as pessoas consumiam muito os vinhos franceses, né? Os mais renomados, na carta de vinhos, a gente tem uma carta de vinho super completa. Hoje há muita busca pelo vinho local,
pelo vinho nacional, quer saber que vinho que tem, que está se produzindo aqui na Serra. É verdade. E a própria parte de gastronomia, né? A chefe, que é a Dani Damasceno, ela traz muita... Dani Damasceno? É Damasceno, né? Isso. A Dani Damasceno, ela traz muitos produtos locais também. Ela busca, vai atrás né? do Ela queijo vai atrás do local, queijo. ela vai atrás, né, do, sei lá, Meu, e aí peixe fresco dali que os pescadores trazem. E é assim que tu cria o ecossistema, É. justamente, né? Ela do trouxe turismo. até, tem uma trufa agora brasileira, não sei, Isso, é do Rio Grande do Rio Grande do essa? Sul. Do Rio É, Grande do de Sul, Viseu. ela achou, sei lá, esse pessoal, sei Trufa lá da onde, Sapucaia. trouxe, começou a servir, super legal, uma coisa diferente, né? Poucas pessoas sabem que existe trufa no Brasil. Então, ela sempre tá buscando coisas locais de Santa Catarina, mas também do Brasil, né? Porque como a gente também recebe muitos estrangeiros, Mas, legal ao mesmo mostrar. tempo, você tem que estar com um pé aqui e um olho lá, né? sim, A gente está agora, só para dar um exemplo, o programa a gente vai lançar um novo produto, que a gente foi buscar um mixologista, um bartender que foi campeão mundial, exclusivamente para trazer e fazer uma carta de drinks exclusiva para o verão agora. Então você vai buscar o melhor, né? Aquele verão cara que tem... Saint-Tropez. vai ser um... Saint-Tropez no ponto Ele é de dos lá, ganchos. inclusive. Mas são experiências assim que você tem que criar também. Sim, Né? Até para sim. oferecer algo diferente para quem está aqui. É, Sim. Né? exato. é. Então são os dois lados aí. Exatamente. Bom, falamos bastante do turismo de luxo, que eu sei que não é uma boa palavra, aprendi aqui que não é tão boa Não é ruim, palavra. mas não é sozinha. Não é sozinha, exatamente. Mas vamos falar então um pouco de turismo de negócios, né? Que é a especialidade do Guilherme. Então explica um pouco mais pra gente o que seria esse turismo de negócios e a Pino, né, Turismo, está inserida de que forma, né, nesse segmento. Legal. O turismo de negócio é todo aquele que você vai fazer a trabalho, né, pela empresa. Então, seja para fazer manutenção nas máquinas das filiais, seja para fazer reuniões com clientes, seja para participar de um evento, né, fazer negócios, né. Então, tudo que envolve um trabalho pela empresa é uma viagem de negócio. Então, dentro do segmento de negócio existem tem as viagens dos colaboradores ali do time comercial, tem o time de marketing que vai participar de um evento, vai expor, vai botar um stand, vai passar o dia lá vendendo. Tem a pessoa que vai visitar, fazer um benchmark, né, visitar um local, né, como a gente tem algumas missões empresariais que vão para alguns outros países, né, para visitar o que os países têm no ecossistema deles. Então, existe um universo bem amplo aí, né, nesse mundo das viagens de negócios. E o que a gente faz é justamente trazer a tecnologia, né, que a gente traz embarcada junto com o nosso serviço, para que os gestores, os viajantes e o time de finanças de cada empresa, eles consigam ter mais facilidade na parte do processo de reserva e ter o nosso time por trás ali, né, para atender eles, né, e ter visão dos dados, né, que é saber os indicadores, saber os gastos na ponta do lápis, para eles poderem ter controle, porque hoje em muitas empresas o gasto com viagens está entre os 4 maiores gastos da empresa, né? Vindo aí folha de pagamento, tecnologia, e aí vem ali viagens, já em terceiro, quarto lugar, quase sempre, né? E aí Então, vocês por isso. ajudam a otimizar, então, todos esses custos, né? E aí, quais serviços que vocês oferecem na agência? A gente oferece a plataforma, né, que ajuda a fazer toda a parte de otimização de tempo na parte de reserva, né, aprovação e gestão dos dados. A gente oferece toda a parte de business intelligence, né, para ter o que chama de data driven, né, orientação por dados. Então você consegue tomar decisões por indicadores, criar uma política. Então a gente cria a política de reserva para reservar com menor preço, para reservar dentro de um prazo de antecedência, as pessoas conseguirem ter mais previsibilidade, não quebrar aquelas políticas, né? E todo o serviço de apoio. Então, atendimento 24 horas, né? Então, a pessoa está lá em outro lugar, qualquer um do mundo, liga para saber, pô, às vezes acontece algum problema, tem que alterar o voo, a gente está lá sempre à disposição para poder alterar, né? Isso para o viajante corporativo é importante para que ele possa focar nos negócios, né? E não perder tempo com viagem, com remarcação, com plataforma, etc. Com certeza. E como você avalia o mercado em Santa Catarina, né, desse segmento aí? Além de Florianópolis, quais outras cidades você citaria que se destacam? Toda cidade que é um polo de negócios, né? Itajaí, Joinville, né? Chapecó, são todas viagens com potencial de viagem de negócios. Aí a gente tem dentro do segmento de negócios, tem o segmento MICE, e que ele é um acrônimo, né? De Meetings, Incentives, Congress e Events, né? Então, congressos, viagens de incentivo,
né, que também pega um pouco do mercado de alto padrão, né? Eventos corporativos internos, convenções, né? Então, esse nicho ele é muito amplo também. Então, as pessoas podem tanto, por exemplo, como é o caso aqui da RD que fez o evento aqui, ou eventos empresariais que tem em Joinville, congressos de medicina que vem muito para cá, para Florianópolis, eles trazem um público gigantesco que vem e ficam 4 dias aqui gastando, né? Então, todo lugar que tem um centro de eventos grande tem potencial para esse tipo de segmento. E aí tem segmentos assim menores, por exemplo, convenções internas, então reuniões de conselho, né? Por exemplo, o Ponto dos Ganchos, ele pode receber uma reunião de conselho onde vem todo o board da diretoria, se reúne lá, né? As esposas, os acompanhantes, né? Os maridos que vêm acompanhar os executivos, fazem parte de lazer, né? Paralela à reunião de negócios que eles têm e depois no final fazem um jantar, algo assim, né? Então existe um universo muito grande aí de possibilidades, né, para esse mercado de negócios, né, de eventos. E Santa Catarina está bem posicionado, principalmente pelo fato da tecnologia, né, trazer muito. Então, o que vem muito para cá às vezes? Pessoas querendo conhecer o ecossistema de tecnologia de Floripa, né? Legal, Então, vem ali para na cá CAT e empresas. tudo mais. E tem a vertical de saúde, por exemplo. Aí vem alguém para cá e vem conhecer a vertical de saúde, vem conhecer a vertical de construção civil, para entender como é que é o ecossistema, né? Por exemplo, a gente está enviando um público para Nova York para participar de um evento lá de construção civil, para entender o ecossistema de Nova York. Então, o pessoal vai sair daqui do Brasil, investidores e empresários, para ir para lá conhecer o mercado lá, Boston e Nova York. Então, né, existe um número grande de possibilidades aí nesse segmento, né? Muito legal. E quais que seriam, então, os desafios desse segmento específico em Santa Catarina e no Brasil todo? Olha, para grandes eventos se posicionar realmente com infraestrutura, né? Infraestrutura é o principal para grandes eventos, centros de convenções, hotelaria e aeroportos, né? Receptivo, né? A gente vê que essa é uma questão sempre constante aqui em Floripa, né? Que chama muito. Segmento. Exatamente. Chama muito, tem muito turismo, mas a infraestrutura realmente sempre é um desafio. É um desafio caro, né? Um desafio que exige um investimento alto. Agora, dos outros segmentos é posicionamento mesmo. É colocar produto, né, na prateleira para poder oferecer para as empresas, dar ideias, porque às vezes eles não têm ideias. Aí às vezes você surge com uma ideia lá, eles, olha que legal. Então, isso dá para movimentar muito aqui nessa parte. Então, existem oportunidades grandes aí. E Santa Catarina se desenvolve muito bem nessa parte empresarial, né? Indústria, empresas, tecnologia. Então, isso tudo vem chamando a atenção das pessoas para querer visitar também aqui, né? Legal. E quais que seriam, então, as tendências aí, olhando para o futuro, né? Desse segmento, assim, que já estamos vivendo e para os próximos anos aí? Olha, eu vejo a tendência, assim, inteligência artificial no ponto de facilitar os processos, né? Facilitar as tomadas de decisão, nessa parte de viagens também, ela vem aí incrementando muito as empresas e as próprias agências, né? A parte de pleasure, né, que eles chamam que é lazer com negócios, né? Então você vai para uma viagem a negócio em Santiago, mas dá um pulo ali, né, na estação de esqui, né? Ou vai tomar um vinho em alguma vinícola, né? E aqui da mesma forma. Então vem fazer negócio aqui, aproveita para vir numa sexta-feira, né? E estende ali o final de semana para gastar mais tempo na cidade, né? Então esse é um ponto também tem muito potencial. E viagem de incentivo. Eu acho que viagem de incentivo assim, é um produto muito legal. Santa Catarina, Florianópolis mesmo tem um potencial grande, muito grande. A gente já passou alguns orçamentos, mas não fechou ainda nenhum. Que é uma regata corporativa que a gente bola, né? Então a gente coloca, a gente pega os times da empresa e coloca cada um num veleiro, né? E faz uma regata como se fosse uma regata profissional mesmo. E aí eles fazem tudo, né? Desde da skipper meeting, né? Que é a reunião de velejadores, faz a largada, faz a regata toda, depois tem premiação, tudo, festa. Então, Nossa, legal. é um Diferente. baita produto. Só que não teve ninguém ainda com orçamento para isso. Mas tem várias ideias aí que a gente, né, pode fazer aí com esse segmento, né? Mas aqui, não sei, uma opinião só, né? O segmento esse de náutico, né, é incrível. Florianópolis tem um potencial absurdo. Né? A capacidade que a gente tem tem toda essa discussão da Marina, se vai acontecer ou não, mas é um segmento que não dá para entender que não exploda.
né? Eu gosto de barco também, tenho barco e tudo. Eu vejo a dificuldade é justamente a infraestrutura. Para você poder criar isso aí, você tem que ter vários pontos que possam dar suporte, né? Então precisa, assim, eu acho que dentro dessa cadeia como um todo, que você fala, não importa se no turismo de negócios ou no de luxo, ou mesmo no turismo do dia a dia, essa infraestrutura toda que conecta tudo isso e que faz a máquina funcionar. Então, deslocamento é um problema, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Deslocamento em Santa Catarina é complicado, né? Sim. Por mais que esteja melhorando muito esse anel viário que finalmente abriu, Com certeza. vai abrir aí uma possibilidade enorme, mas se você quer ir daqui para lá, são 3, 4 da horas. ilha, né? Dentro da é ilha. difícil. Se No quebrar verão. um caminhão, a coisa para. Então isso precisa ser endereçado, talvez de uma outra forma, quando a gente pensa no desafio que está crescendo, e vai crescer, não adianta. A população cresce, tudo cresce, as cidades crescem. E precisa pensar, porque senão o turismo fica, na verdade, esmagado entre essas grandes estruturas aí, sem muita viabilidade. A gente consegue sentir isso muitas vezes na decisão de um cliente que, por mais que a Virginia falou, é perto, é rápido, né? Você leva de São Paulo em 2 horas, vai com voo e tudo, você está no Ponta dos Ganchos, é mais fácil às vezes que chegar no próprio litoral de São Paulo, mas se der um probleminha, então ele considera muito esse tipo de coisa. Eu acho que no turismo de negócios, então, é uma coisa de deslocar uma equipe toda, né, de diretores e tudo mais, não é tão simples. E um ponto que mudou muito pós-pandemia é que hoje tem muito time híbrido, né? Então, hoje as empresas não contratam mais localmente, elas contratam de forma mais ampla, até globalmente. Então, você pode trazer as pessoas para um único lugar para fazer uma reunião. Então, as pessoas às vezes precisam se interagir, até time de produto, time comercial, precisam ter o presencial ali para fazer o cara a cara e interagir melhor, né? Então, tá provado que isso, né, quando eles se encontram presencialmente, existe uma sinergia que melhora o desenvolvimento de várias coisas. Então, as empresas, elas juntam as equipes que hoje estão híbridas, né, remotas, num lugar só. E o fato da possibilidade de ter ampliado o número de voos para Florianópolis facilita isso. Então, a gente pode trazer um público que está no Latinoamérica, né, México, Argentina, que tem essas empresas com filiais lá, trazer para cá porque tem voos diretos, já vindo inclusive do Panamá, né, de Portugal agora também, né, de Lisboa. Então, isso facilita muito, é um potencial muito grande para desenvolver esse nicho de mercado de negócios, né, que são essas reuniões, né, essas convenções internas, né, de uma empresa só, né. Acho muito interessante que na pandemia veio aquele questionamento, né? Todo mundo fazendo videochamadas. Ninguém mais vai viajar para reuniões de negócios. E não é o que a gente vê, pelo contrário, Não é o que né? a gente vê. É mais, cada vez Voltando provou que é mais mais forte, necessário ainda. Mas o próprio home office também já tá, muitas empresas revertendo. Morrendo, né? já, né? O home office acho que nos dias de hoje é uma facilidade, né? É uma facilidade, tipo, hoje eu não preciso ir, então eu posso resolver de casa, mas não com uma... Definitiva, né? Não é nem saudável, né? Não. Interagir, estar com as pessoas. Mas você falou uma coisa, Guilherme, do aéreo, né? O aéreo a gente tem... O aeroporto de Floripa hoje é um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Isso foi um investimento super legal. Mas ainda a malha aérea ainda precisa mais, né? A gente precisa mais. Precisa interligar mais, precisa estar mais acessível. Hoje, se você decidir a São Paulo comprar uma passagem, você tem que ir amanhã, prepara o bolso, né? Para ir de volta para São Paulo, porque sai mais barato você ir para a Europa. Né, na prática. Então isso precisa se equilibrar agora, precisa se acertar. Eu acho que ainda é reflexo da pandemia, né, as companhias... Acho que muito que o aeroporto de Porto Alegre estava fechado. Também, né? Daí cria, claro, uma oportunidade. Uma demanda muito grande aqui. Enfim. E aí criou Espero que a gente reduza agora os custos com a abertura do aeroporto. Mas ele é amplo porque, assim, por exemplo, a questão de semicondutores teve um problema agora recente, algumas aeronaves ficaram paradas e diminuiu a malha aérea, o preço subiu. Então é um mercado que ele é muito elástico, né? Ele é muito volátil, né? Então isso é algo que realmente afeta e na questão do lazer mesmo, existem alguns destinos que quando eles promovem um destino, que eles vão lançar o destino em algum mercado, por exemplo, vão lançar a Floripa no mercado europeu, eles vão e tem políticas públicas que inclusive paga uma parte dos assentos vazios. Então isso é política pública, né? Marketing, faz um marketing muito agressivo lá no destino e caso a companhia, né? Aquela linha que ela vai botar uma linha nova, vai ter um investimento da própria companhia aérea, né? Dos aeroportos para fazerem, caso eles vinham com assento vazio, parte é pago pelo poder público, né? Pelo Estado. Muitas vezes tem estratégias macro assim, dessa forma. Então existe o marketing, o posicionamento para o produto para poder atrair e depois ainda nessas políticas públicas. Então, realmente é multidisciplinar, né? Muito amplo, né? O trabalho em equipe, né? Em grupo, né? Para desenvolvimento
turístico. E é como o Júlio falou, é para gerações, né? Então, é algo de curto prazo, Não né? é Algo que Sim. é E exige plantado. bastante planejamento, né? Sim. Muito. Porque são muitas frentes que precisam ser trabalhadas. Com certeza. Nossa, gente, acho que tá dando o nosso tempo aqui já. Nossa, eu queria agradecer a vocês, foi um papo bem enriquecedor mesmo. Percebi também que turismo de luxo, como a gente chamou aqui, e de negócios tem muito a ver, então acho que foi bem legal, assim, trazer pessoas de áreas diferentes para essa discussão. E agora eu queria deixar aberto para vocês aí deixarem os contatos de vocês, né, e para os recados finais. Quem quer começar aí? Virginia, vai. Ladies first. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né? Muito legal estar aqui com vocês. Conhecendo aqui o Guilherme, que eu não conhecia também. E você, que eu também não conhecia. Meus contatos, meu Instagram é VIC Travel Management. Para quem quiser, meu telefone é 48 988 24 6934. Estou à disposição. Com Ponta dos Ganchos, né? Mesma coisa, Instagram, Ponta dos Ganchos, @Ponta dos Ganchos, nosso site. E telefone 48 3262 5000. Grato aí pelo convite, né? Muito bom mesmo. Aprendi um monte. E os nossos contatos, né? Apino Turismo no Instagram e apino.com.br, né? Na internet. Nossos contatos estão lá. Para a empresa que quiser fazer, né? Um teste, né? Conhecer a gente, tá lá todas as informações. Só marcar uma visita, uma demonstração, né? Muito grato. Então tá bom, muito obrigada, pessoal. Obrigada a você também que nos acompanhou até o final desse episódio. E já sabe, né? Para acompanhar os outros conteúdos é só acessar negóciossc.com.br. Até a próxima. Tchau. Você acompanhou o podcast Negócios SC.